Fala galera do canal, beleza? Hoje eu vou mostrar como com 3 vitórias consecutivas o Inter pode ser campeão antecipado. Lembrando que o Inter já tem 8 vitórias e agora se ele conseguir essas 11 vitórias consecutivas, ele pode ser mais um campeão antecipado do Campeonato Brasileiro com 71 pontos. Também vamos falar da crise do São Paulo, do Diniz, que está fazendo pontuação de rebaixado. Ali no São Paulo, que não sabe o que é da vida dele. Perdeu pro Vasco e ganhou do Santos. Já o Diego continua chorando com as atuações pífias do Flamengo. E o Renato Gaúcho só está esperando a final da Copa do Brasil. Já o time do Palmeiras está tentando as suas Copas, porque o brasileiro já foi embora. Agora vamos fazer as contas e bora pra vinheta. Bem, galera, vamos à tabela do Campeonato Brasileiro e eu vou mostrar para vocês como funciona o meu cálculo. Primeiro vamos para o Inter. O Inter tem 62 pontos e vai disputar 3 partidas com 3 times inferiores ao elenco do Inter. Vamos aos times. O primeiro time vai ser o Red Bull Bragantino no Beira-Rio. Aí vocês vão falar para mim, o Red Bull Bragantino é o vice-líder do retorno, mas o que acontece nessa situação? O Inter tem conseguido vencer todos os seus desafios no campeonato e eu acredito que o Red Bull Bragantino vai ser mais um deles. O time do Red Bull é bom, mas eu acredito que o time do Inter tem caixa para vencer o time do Claudinho, que está muito bem no campeonato, porque venceu São Paulo e Grêmio na sequência. Então são 2 grandes times que estavam disputando o Campeonato Brasileiro. O vice-líder São Paulo tem um jogo bastante difícil contra o Atlético Goianiense. Lembrando que esse time fez pontuação de lanterna. Já o Atlético Goianiense, que não tem nada a ver com isso, vai tentar atrapalhar a vida do São Paulo, conquistar uma das vagas na Copa Sul-Americana no ano de 2021. Lembrando que o time de São Paulo tem a tabela mais fácil dos times lá de cima. Porém, aposto no empate diante de tudo que tem acontecido com esse time do São Paulo nos últimos tempos. Infelizmente é questão de desempenho, não de time contra time. O time de São Paulo enfrenta o Fortaleza desesperado para se livrar da zona de rebaixamento. Lembrando que esse time do Atlético já poderia ser líder do brasileiro. O que eu acho engraçado desse time é que ele perde para os times pequenos e ganha dos grandes. Então eu acredito que o time do Atlético Mineiro, se engatar essas 6 vitórias, pode ser o campeão brasileiro, pois a tabela do time do Atlético é a melhor tabela dos 4 primeiros colocados. Mas o Atlético Mineiro perdeu pontos para Red Bull Bragantino, Vasco e outros times de pequeno porte. E eu acredito que se o Atlético não se cuidar contra o Fortaleza, pode perder também esse jogo. Mas a tendência é a vitória do Atlético Mineiro, encostando para 61 pontos e conseguindo uma vitória contra esse time do Fortaleza. Então, vitória do Galo. O time do Flamengo enfrenta o perigoso Sport, que está começando a brigar pelo rebaixamento. Eu acredito que o Flamengo vença esse jogo, mas diante da atual situação, o Sport tem chance de vitória sim, pois o Flamengo tem oscilado bastante nos jogos decisivos. Então acredito que vai ser um jogo bastante equilibrado. Vamos para a 34ª rodada. 34ª rodada, o Inter do Yuri Alberto visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Lembrando que esses confrontos entre Inter e Atlético Paranaense são bastante acirrados e com o elenco que o Atlético tem, eu acredito que vai ser um jogo bastante difícil. Lembrando que esse elenco faz frente aos elencos da parte de cima da tabela, principalmente o bom trabalho do Paulo Autuori, desde que ele saiu do Botafogo. Apesar do jogo difícil, eu acredito que o time do Inter consiga passar por esse desafio, porque o time do Inter tem se demonstrado bastante consistência na defesa e tem um bom ataque, além de ter bastante coração nos momentos decisivos. Então acredito em mais uma vitória do Inter, pulando para 68 pontos, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato. E essa rodada vocês vão perceber que os outros times de grande vão ter desafios muito maiores que o do Inter. Então, a partir desse panorama, na próxima rodada pode ser que o Inter se saia campeão brasileiro antecipado com 71 pontos. Já o Flamengo tem um jogo bastante difícil contra o Vasco do Cano, que é um dos artilheiros do brasileiro. Lembrando que isso é um clássico e o time do Flamengo não está criando bastante. E o Vanderlei Luxemburgo, bem ou mal, conseguiu dar consistência ao time do Vasco.
Lembrando que essa análise está sendo feita em cima do desempenho dos times no campeonato. Então eu acredito que esse jogo vai ser bastante difícil. Em circunstâncias normais, eu acredito que o Flamengo venceria a partida e até venceria o campeonato. Mas o Rogério Ceni não tem conseguido encontrar a melhor forma de, de ataque do Flamengo. Então eu acredito que vai ser um jogo bastante difícil, que o Vasco possa até empatar o jogo e isso vai dificultar a corrida do Flamengo para o título. Então vai ser um jogo bastante difícil do Flamengo. Vale ressaltar que esse time venceria esse campeonato de uma maneira muito fácil se tivesse organizado. E eu achava até o momento, algumas rodadas, que o Flamengo seria o campeão ou favorito pelo campeonato, mas tem perdido jogos chaves, por isso que eu estou colocando ele nessa situação contra o Vasco da Gama. Então eu acredito que pode ser mais um tropeço, e na próxima rodada vocês vão ver com a tabela agora que o Inter pode estragar campeão com antecedência. Mas antes de ir para a tabela, vamos ir para o São Paulo. São Paulo que tem a tabela mais melzinho de todos os grandes que estão disputando. O time do São Paulo vai pegar o Palmeiras depois de um possível título da Libertadores ou pensando na final da Copa do Brasil. Então eu acredito nesses 3 pontos do São Paulo, porque o time do Palmeiras vai com o time C. Se fosse o time titular do Palmeiras, o time do São Paulo poderia perder pontos, mas agora eu acredito que o São Paulo vai vencer essa partida e vai atingir os 61 pontos. Só que nessa altura o Inter já vai estar com 68 pontos. Então eu acredito que esse time do São Paulo não vai ter mais chances por título nessa temporada por causa disso. Por causa dessa questão do confronto direto que ele vai perder com certeza. Além de o time do São Paulo não estar tendo bom desempenho. O time do São Paulo não está conseguindo ter um bom desempenho. E o time do Palmeiras, se entrar com um time misto, já vai dar trabalho pro time do São Paulo, porque o time do Palmeiras é melhor do que o time do São Paulo. O time do Palmeiras é um dos melhores times da América. Então eu acredito que nesse confronto vai dar São Paulo, mas o São Paulo tem que ir de olho aberto nesse confronto, porque ele perdeu pro time reserva, sendo o líder pro time reserva do Santos. Então eu acredito que mesmo com o time reserva, nessa draga que o São Paulo se encontra, ele vai ter bastante dificuldade contra o time do Palmeiras. Vai ter bastante dificuldade, mas eu acredito que vai sair com a vitória e vai para 61 pontos. Então vai anotando aí a pontuação. Beleza? Já o Atlético Mineiro enfrenta o Goiás, que está brigando pelo rebaixamento. Até você se pergunta e me pergunta, como o time do Galo não está sendo campeão brasileiro? Ele não está sendo campeão brasileiro porque não está ganhando esse tipo de jogo. Esse jogo contra o Goiás. Então por isso que eu estou acreditando no título antecipado do Inter. Quem deveria ser o campeão brasileiro dessa temporada deveria ser o Atlético Mineiro, mas ele está perdendo pontos importantes para os times de baixo da tabela, como o Goiás. E o Goiás está jogando dentro de casa. O Atlético Mineiro não tem sido bom visitante nesse retorno, então eu acredito que o time do Goiás vai dificultar as coisas para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deveria vencer todos esses jogos fora de casa, os jogos contra o Vasco, contra o Bragantino e até contra o próprio Goiás, mas o time do Goiás está numa arrancada. O time do Goiás ganhou do Santos 4-3 na Vila de Belmiro, virando para 4-2. E tem um destaque do He-Man. O He-Man está jogando bastante bola nesse retorno, então eu acredito que vai ser um jogo bastante difícil para o Galo, porque o Galo deixa bastante espaço. O time do Goiás joga justamente nesses espaços. Então eu acredito que vai ser uma partida difícil e provavelmente o Galo vai tropeçar nessa rodada. Parece loucura, mas se você for pesquisar aí no Gol Esporte, o retrospecto do Galo é esse. Lembrando que com esse tropeço, o Galo vai para 62 pontos e fica a 6 pontos do Inter. Então a gente está chegando na nossa conta. Só um destaque, eu acredito que nessa rodada o Flamengo vai estar com 62 pontos, porque eu acho que o Grêmio vai perder o Flamengo no jogo adiado. Então o Flamengo está com 62 pontos. Só uma observação antes de ir para a 35ª rodada. Já que já estamos falando do Flamengo, vamos falar do Flamengo do Gabigol, que pega o Red Bull Bragantino na 35ª rodada. Lembrando que o time do Flamengo está sofrendo sérios problemas defensivos e está bastante desequilibrado. Então eu acredito que esse jogo vai ser bastante difícil, porque o time do Red Bull está em ótima fase e está jogando muita bola com o Claudinho. Então eu acho que vai ser um jogo bastante difícil e eu acho que o Claudinho vai dar bastante trabalho para a defesa do Flamengo. Lembrando que esse time do Red Bull
tá tentando uma vaga para a Copa Libertadores e venceu o Corinthians no duelo recente na última segunda-feira. Então, vai ser um jogo bastante difícil e eu acredito que possa haver mais um tropeço do Flamengo. Esses duelos seriam fáceis se o time do Flamengo não estivesse tão desequilibrado. Então, a verdade é que provavelmente vai ser um empate ou uma vitória sofrida. Um dos motivos desse vídeo é essa possibilidade de tropeço do Flamengo. Por isso que eu acredito nesse título antecipado. Porque o Flamengo está tropeçando bastante para esse tipo de time igual ao do Bragantino. Se fosse uma situação normal, seria vitória, mas provavelmente vai ser um empate. Já o time de São Paulo do Luciano enfrenta o Ceará do Vina. E eu acredito que São Paulo possa perder essa partida de acordo com o desempenho. Lembrando, galera, que essas coisas estão sendo feitas todas em cima do desempenho dos times no momento do Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que o Ceará possa vencer o São Paulo no Morumbi por causa da questão do desempenho, não por causa da questão de time e nem da questão de estilo, mas o time de São Paulo perdeu bastante rumo, como a maioria dos times aqui que eu estou citando. Só para dar uma explicada para vocês, porque o time do Ceará tá jogando muito bem, além do Vina, os jogadores do time do Ceará estão jogando muito bem, estão tentando buscar a Libertadores, mas o maior destaque desse campeonato está sendo o Vina e o Claudinho. Então o Red Bull e o Ceará podem decidir o título com causa dos jogadores que eles têm. Então eu acredito que o São Paulo possa perder ou empatar para o Ceará nessa partida. Não vejo uma vitória do São Paulo diante de todo o cenário que tem acontecido nesse segundo turno e nessas últimas rodadas. Agora vamos entrar no jogo mais difícil dessa rodada, que vai ser Fluminense contra Atlético Mineiro. O time do Galo tem dificuldade imensa contra times como o do Fluminense, que jogam fechado e saem em velocidade. Então eu acredito que esse jogo possa ser uma vitória até tranquila do time do Fluminense, porque o time do Galo não consegue se comportar com times assim. É só pegar o jogo do Vasco, que ele toma 3 gols dominando a partida. Então eu acredito que esse time do Galo vai tropeçar novamente num confronto que seria teoricamente fácil para ele. É muito pela questão do estilo de jogo que o Atlético Mineiro vai perder o título esse ano. Não vai ser nem pela questão de futebol, vai ser aquela questão por deixar espaços. E um dos destaques do Fluminense é o Nenê, que é o homem da bola parada e ainda está jogando bola em alto nível. Quando ele decide desequilibrar, ele desequilibra. E também é um cara bastante experiente, que passa confiança para a galera lá da base de Xerém. Então eu acredito que o Fluminense vai ganhar do Galo. Agora entrando na parte do Internacional, com todos esses resultados, o único time que conseguiria chegar a 63 pontos seria o Flamengo no empate contra o Red Bull, e seriam 8 pontos em 3 rodadas. Então eu acredito que o Inter conseguiria antecipar esse título ou até na próxima rodada. O time do Sport vai fazer um jogo bastante difícil, bastante duro, mas eu acredito que o time do Inter vença essa partida e abra uma vantagem de 8 pontos faltando 3 rodadas. Lembrando que na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ninguém tirou 8 pontos faltando 3 rodadas. Então, por isso que eu acredito nesse título antecipado do Internacional. Beleza, galera? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e joga no grupo do WhatsApp. Até a próxima.